começar por como e quando surgiu a editora. Então, a gente estava conversando no carro, né? Enfim, eu tinha outra profissão, mas eu não gostava nada. E sempre gostei muito de ler, sempre fui muito ligada a livros e sempre tinha. Na verdade, eu li uma biografia do Albert Camus e ele era conselheiro da Gallimard, né? Ele era leitor e fazia parte do conselho editorial da Gallimard. Eu achei fantástico, achei que devia ser maravilhoso, né? Embora, enfim, nunca tive acesso a Gallimard, né? Mas, enfim, fiquei com a ideia de ter uma editora na cabeça, né? Mas por muito tempo foi só um sonho, né? Um projeto. E depois de um tempo eu estava realmente querendo mudar a minha vida no meu trabalho anterior. E daí eu resolvi, tenho um amigo muito próximo, né, o Thiago Tranjan, que é meu sócio na editora, embora ele não participe da editora, nesse começo ele foi muito importante para esse incentivo, né, de começar e também no começo, para escolher títulos, para, enfim, né, porque eu comecei tudo do zero, né, sem experiência prévia. Então eu fui meio que aprendendo, dando cabeçadas, né? Fui aprendendo literalmente com os erros. E daí eu comecei a editora, eu continuava trabalhando. Isso foi em 2014, novembro de 2014 nós tivemos os primeiros títulos, né? Eram 100 anos da Primeira Guerra e a gente tinha, né, a coleção Linha do Tempo, que é uma coleção bastante vinculada à história, a fatos históricos. Então a gente sempre busca romances ou, enfim, literatura que tenha sido escrita no momento por autores que tenham vivido aquele momento. Então a gente começou lançando esses livros, né? O Joseph Roth, o Marcha de Radetzky, que foi dos primeiros e teve um bom espaço, né? E eu lembro que no começo a gente... Foi engraçado, porque quando você não sabe fazer as coisas, você faz do jeito mais óbvio, né? Então eu peguei os 4 livros, fui até a Martins Fontes e falei, olha, como que eu boto os livros aqui? E eu acho que eles ficaram tão surpresos, Martins Fontes foi minha primeira parceira, eles ficaram tão surpresos que eles falaram, não, então tá, vamos, legal, gostamos do projeto da editora, tal, tem a ver com o perfil da Martins Fontes. A gente não pega assim catálogos tão pequenos como 4 livros, né? Mas tudo bem, vamos abrir uma exceção e vamos começar vendendo aqui. Então começamos, a mesma coisa com a Cultura, com a Vila, enfim, eu fui nas livrarias que eu costumava ir como leitora mesmo. E a recepção foi muito boa, a recepção da imprensa na época também foi boa, acho que gerou uma curiosidade, era uma época em que as editoras independentes estavam meio que surgindo, você não tinha tantas editoras pequenas, né? Como eu posiciono a Mundaréu? A Mundaréu é uma pequena, mas com alguns processos de editoras tradicionais, né? Então a gente sempre vendeu em livraria, sempre, enfim, fez mais ou menos os processos usuais do mercado editorial, né? E naquela época o mercado editorial era mais tradicional como um todo, né? Porque você ainda tinha a Livraria Cultura, né? Ela foi um parceiro muito importante, né, no começo, porque ela tinha filiais em Brasil inteiro, era a forma de você chegar ao Brasil inteiro. Era raro você ter editoras com venda direta na internet, tanto é que quando a gente começou, a gente tinha um site só de descritivo, né? Não era um site de vendas, não existia Catarse, não tinha, não tinha contas do Instagram falando de livros, ou se tinha era super raro, mal tinha Instagram, Twitter também era tudo mato, enfim, era outro momento, né? Aquilo estava começando. De lá para cá,
houve um surgimento de muitas editoras com um perfil parecido com o da Mundarel, né? Várias das editoras de quem eu sou mais próxima agora, sei lá, a Dublinense começou um pouco antes da gente, a Dublinense é mais velha, mas eles começaram lá em Porto Alegre com a Não Editora e tal, e acho que, sei lá, começaram uns 3, 4 anos antes da gente. Acho que a Nós começou depois, a Instante começou uns 2 anos depois, a Moinhos a mesma coisa. Então todas as editoras que eu olho e acho que estão mais ou menos na minha faixa de tamanho, de perfil de leitor e tal, começaram mais ou menos nessa época, né? Não existiam antes, e eu acho que não existia editoras com esse perfil, né? Enfim, editoras de uma pessoa só. A Relicário começou na mesma época, a Carambaia começou na mesma época. Enfim, acho que foi um momento ali de mudança do perfil do mercado editorial. Houve essa mudança, a mudança foi em várias frentes, né? Tanto no tipo de editora, como no tipo de livraria. A Saraiva quebrou, a Cultura quebrou. Agora a gente tem um novo movimento que eu quero muito que se consolide, que vire a regra, que seja um sucesso, que são de pequenas livrarias de rua, né, que tem uma loja só, não são as grandes livrarias de rede que ficam abrindo em shopping e tal, e a gente tem uma parceria muito boa com algumas delas. A Gato Sem Rabo é um fenômeno, né, porque a gente só vende parte do catálogo lá, só as autoras, e vende muito bem. Atribuo isso à equipe, né? A mesma coisa com a Livraria da Tarde, enfim, são lojas, mas o aproveitamento é muito bom, né? Mas depois abriu a Amazon aqui também, que deu uma sacudida, né? Quando eu comecei não tinha a Amazon, não sei se ela já estava no Brasil, mas ainda não estava vendendo, enfim, foi logo depois. As grandes redes, né? Como eu disse, FINAC desapareceu, Cultura está em péssima situação, Saraiva, idem, enfim, mudou bastante, né, esse perfil. E também do outro lado, né, da imprensa também mudou. Eu lembro que quando a gente publicou a Marcha de Radetzky, um dia eu abri meu e-mail, uma segunda-feira eu abri meu e-mail e tinha assim, trocentos pedidos, muitos pedidos. Tinha, sei lá, 3 meses de editoras e uma cascata de pedidos. Eu não entendi o que tinha acontecido. Logo depois eu fui descobrir que Marcha de Radetzky tinha saído numa página inteira, com foto e tal, na Veja. Então, saía na Veja, fazia toda a diferença. E naquela época, a gente não tinha nem condições de atender, né? Porque nós estávamos em poucas livrarias, não tinha venda direta e as pessoas tinham que vir atrás mesmo, ou as livrarias vinham nos procurar, né, para essas vendas. Então fazia muita diferença aparecer na imprensa. No caso essa foi a minha grande experiência com a Veja, né? Que sim, significou automaticamente muitas vendas, e mesmo aparecendo na Folha, no Estadão, você tinha uma certa visibilidade. Hoje está bastante diferente, né? Eu não apareço mais também, né? Faz eras que eu não apareço nesses 2 jornais de São Paulo, que sempre foram referência, e o espaço para a literatura só encolheu. Quando eu comecei, existia um suplemento do Estadão chamado Sabático, que era todo sábado e eram várias páginas, sei lá, 6, 8, 10 páginas só dedicadas a literatura e livros, né? A Folha também, até para concorrer com o Estadão, não tinha um suplemento específico, mas dedicava também várias páginas. Hoje o espaço está super reduzido, super. Eu como leitora não busco mais, eu sempre li muito jornal, gostava muito de jornal. Hoje eu não busco mais lançamentos, informações sobre livros nos jornais de São Paulo, né? Tem algumas iniciativas muito interessantes, como o Pensar em Minas Gerais, do estado de Minas, que é ótimo, que é novo, enfim, vai na contramão desse sentido.
Tem o Rascunho, que é um caso assim, heróico, né, do Rogério, que é um jornal dedicado exclusivamente à literatura, né, e são artigos longos, eles resenham livros fora que estão fora do destaque do mercado. Então, assim, é uma iniciativa muito importante. A mesma coisa com o suplemento Pernambuco, enfim, são pequenas publicações. O estado de Minas não é pequeno, mas enfim, né, tá fora dos principais centros, né? E então que continuam resistindo, mas mudou muito o perfil da imprensa, né? E mesmo não só para literatura, como para tudo, né? Acho que as pessoas não compram mais jornais na banca, mesmo a Veja não perdeu totalmente o espaço, o protagonismo e tudo. Então eu acompanhei, né? A Mundaréu acompanhou todas essas mudanças. E então a gente eu aprendi mesmo a trocar a roda do carro andando, né? Literalmente. E foi assim que começou, então. Então, como eu disse, na época a gente começou com a coleção Linha do Tempo. Eu gosto muito de história, sempre gostei muito de história. Na verdade, eu queria ter feito história, nem ia fazer letras, eu não fiz letras, mas a minha faculdade de sempre, né, era história, e por algum motivo, na época de prestar o vestibular, eu prestei outra coisa, tal, mas eu sempre gostei muito de história. Então veio essa ideia de uma coleção focada em momentos históricos, e como a Primeira Guerra Mundial ia fazer 100 anos, a gente começou com a Primeira Guerra Mundial. Então eu lembro que é engraçado até, porque eu levava as coisas muito a sério. Então eu comecei a ler sobre guerra, sobre trincheira, sobre, enfim, coisas mais bélicas, né? Aspectos mais bélicos do dia a dia da guerra, tal. E achar livro é a melhor coisa, é fantástico. Porque, pelo menos no meu processo, eu não só busco os livros para publicar, como eu acabo lendo muitas coisas relacionadas, né? Seja, sei lá, outros autores do mesmo lugar, ou da mesma corrente, ou parecidos, tal, para ter mais referência. Como também nesse caso, eu li muita coisa de história, tal, enfim. Mas o projeto era grande, eu queria ter um livro de cada um dos países, dos principais envolvidos na guerra. Então eu queria dar um panorama assim, totalmente nada prático, assim, nada mercadológico. No final a gente acabou mudando um pouco, mas de qualquer forma eu comecei com alguns livros de trincheira, né? Eu queria um livro francês, então a gente publicou o Henri Barbusse, que é um livro clássico na França, daqueles que são até adotados na escola, tal, porque fala da Primeira Guerra, né? E a Primeira Guerra tem um peso importante na França, tal, porque eles efetivamente participaram da guerra, tal. Queria um inglês também, então a gente também é um livro bastante focado no front, que é o Memórias de um Oficial de Infantaria. E o italiano também, Um Ano sobre o Altiplano, também de um autor que lutou, né, no fronte. Uma Juventude na Alemanha, que é uma autobiografia de um dramaturgo alemão, o Ernst Toller, que também essa acho um livro fantástico para você entender o período, porque ele passa um pouco, né, desde a juventude, novo mesmo, mentiu a idade para se alistar, porque queria ir para a guerra, que havia, né, um movimento, um ímpeto muito grande na sociedade alemã por uma guerra, né, uma glorificação da guerra, e como adolescente, né, ele foi vítima disso, enfim, foi para a guerra,
se decepcionou, virou pacifista. Depois, no final, acabou, ao fim da guerra, ele acabou participando das revoluções e na Baviera, para a implantação de uma república socialista na Baviera. Enfim, ele pega ali o quente da guerra na Alemanha e depois do pós-guerra na Alemanha. É muito, muito representativo. E também a gente tinha duas ficções, né? Que é o Súdito, do Heinrich Mann, né? Irmão do Thomas Mann, e que pega, é um livro satírico e ele pega, né, digamos, o espírito do tempo na Alemanha, de um súdito que é um fiel e admirador do Kaiser Guilherme. Então é uma pessoa bélica, é uma pessoa autoritária, é uma pessoa oportunista, é xenófoba, é tudo de ruim. Mas ele mostra muito essa mentalidade na Alemanha, né? no pré-guerra. O livro foi escrito até um pouco antes da Primeira Guerra e pega muito, você lendo aquilo você vê que você entende melhor como que a Alemanha foi para a guerra. E esse é o espírito da coleção, né? E também o Marcha de Radetzky, que é do Josef Roth, um autor austríaco, enfim, que fala de uma família, mas falando dessa família ele dá muito um panorama do Império Austro-Húngaro, das fidelidades e da derrocada que estava por acontecer, né, naquele momento. E o Roth é um autor que eu gosto muito, então depois a gente publicou também outros livros dele também, né? E a gente continua com essa coleção. Depois a gente chegou até a Segunda Guerra, também um romance escrito em 45 e que fala da França ocupada. Agora a gente vai lançar outro título, que é um diário de uma viagem ao Afeganistão, feita em 39, né? 2 mulheres de carro, fantástico esse livro. E ela é a autora é uma figura muito emblemática, Anne-Marie Schwarzenbach, que enfim, era jornalista, participava de expedições arqueológicas, viajou boas partes do mundo, África, Estados Unidos, Europa, leste europeu, Afeganistão, Irã, escrevendo, né? Fotografando e escrevendo. Então a gente vai fazer um livro dessa viagem. Tá? Até aqui uma edição espanhola do livro, que, enfim, a nossa vai ser um pouco diferente, a seleção um pouco diferente, né? E vai ter outro material, mas também nessa coleção Linha do Tempo. Então, foram esses os primeiros livros, né? Os primeiros mesmo foram o Súdito, do Heinrich Mann, e o Marcha de Radetzky, foram os primeiros. Então, foi ótimo que veio, porque, na verdade, no começo ia chamar, era um nome bem óbvio, bem sem graça, né? Ia chamar Madalena, a editora. Por quê? Porque eu adorava Proust, então tinha a Madalena, né, de Proust e tal, e era na Vila Madalena, eu morava na Vila Madalena, a editoria ia ser na Vila Madalena, então eu ia chamar Madalena. Mas tem um monte de coisa, né, chamada Madalena, então, e até uma editora que usa esse nome, depois a gente logo descobriu, uma revista do João Dória Júnior, antes de ele virar político, quando ele... enfim, não sei exatamente o que ele fazia, mas tinha a Caviar Style e a revista Madalena, enfim. Não deu certo, a gente teve que mudar de nome e a gente já tinha começado a fazer os estudos, né, do logo e tal, então já tinha o M que a gente tinha gostado, já tinha as letras e tal. Então a gente queria alguma coisa, um nome com M, mais ou menos do mesmo tamanho, e para aproveitar já o trabalho que a gente tinha feito. E daí surgiu o Mundaréu, uma amiga minha, irmã do meu sócio, sugeriu o nome e a gente adorou, porque
é sonoro, é bem brasileiro, é português brasileiro, né? Enfim, e tem um significado de diversidade e abundância também, então a gente gostou muito. Foi um daqueles acasos daquelas coisas que dão errado para, na verdade, dar certo, né? Nossa, combina a beça. E tem um slogan, né? Livros que ficam. Livros que ficam, e no começo a gente usa também, uma editora que gosta de ler, porque acho que esse sempre foi o perfil da editora, né? Uma editora menos técnica, menos inteirada do mercado e mais por intuição mesmo, né? Como eu não tenho formação, como eu não tinha experiência prévia no mercado editorial, foi bem intuitiva, né? Que para algumas coisas foi ótimo, porque deu identidade, né? Deu uma cara para Mundaréu. Para outras coisas, a gente quebrou a cara, né? Enfim, principalmente na parte administrativa, assim, apanho até hoje, assim, e não tenho o menor talento para administrar uma empresa, não sou uma empresária, não sou publisher, né? Sou editora mesmo. Mas, enfim, como a editora é pequena, a gente tem que fazer de tudo, né? Então, é o que temos, é a administradora que temos. Olha, o que permanece, acho que é essa intuição, né? É um perfil mais... Eu gosto de manter essa ideia de uma editora de leitores, né? No caso eu. Mas, assim, que tem as suas preferências, né? Que tem uma certa lógica entre eles, ou talvez para mim me parece, mas por outro lado eu converso com várias pessoas e as pessoas falam, isso tem cara da Mundaréu ou não tem cara da Mundaréu. Então isso eu gosto muito. Acho que o meu objetivo, eu adoraria que acontecesse, é que as pessoas, conheçam, né, atribuam um perfil, uma cara para Mundaréu, e que saibam o que elas podem esperar de um livro sendo editado pela Mundaréu. Não necessariamente, vou gostar de todos os títulos da Mundaréu ou ler tudo que a Mundaréu publica, mas elas sabem o que esperar, né? Então vem com digamos, um selinho de qualidade. Esse é um livro Mundaréu. Às vezes eles têm umas escolhas mais estranhas, então não vou comprar tal, mas esse outro sim, porque eu gostei dessa outra linha. Enfim, eu gostaria muito, gosto de acreditar que os nossos livros têm uma cara e têm uma identidade entre si. E eu acho que isso advém do fato como eu sou sozinha praticamente na editora, as escolhas todas passam por mim, e como eu não tenho formação, como eu não tenho uma outra referência, minha referência é sempre, né, meu gosto pessoal. Não que na Mundaréu eu edite tudo que eu gosto ou exatamente o que eu leio, não, né? Eu tenho tem coisas que eu gosto, que eu leio e que não tem o perfil da editora, ou outras que, enfim, acho que às vezes não é o momento para o mercado. Tem uma consideração de um pouco de mercado também, tal, isso é muito hermético, ou isso só eu sou interessada nisso mesmo, tal. Mas todos os livros que eu publico, eu li, eu gosto, são livros que eu particularmente, pessoalmente recomendo. Bom, né, passa muito pelo meu interesse pessoal, esse é o ponto de partida, então são livros que me interessam mesmo, né, embora, como eu disse, nem tudo, tem uma boa intersecção, mas não é, né, a minha biblioteca pessoal, a Mundaréu, não. Mas parte dos meus interesses, então... Surpresa, adoro Primeira e Segunda Guerra Mundial, então a gente adoro, eu tenho muita curiosidade, interesse pela Alemanha nesse período entre guerras e também no pós-guerra, né? Mas eu não editei nenhum livro do pós-guerra ainda, porque, enfim, acho que
que infelizmente tem pouco, acho que o mercado não é muito receptivo nem muito grande à literatura alemã. Acho que não tem aquele apelo, não tem... É engraçado, né? Porque tem muito livro de Segunda Guerra, de todos os tipos, mas eu acho que até por isso também afasta alguns leitores, né? Sei lá, Contador de Auschwitz, o Sapateiro de Auschwitz, de Dachau, tal, acaba tendo uma certa overdose, e tem muito livro fantástico sobre esse período. É realmente um período muito interessante, mas eu acho que enfim, talvez essa overdose do lado mais midiático da guerra acabe afastando um pouco os leitores, né? Mas ainda vou editar algum, então ainda vai aparecer algum. Então eu tenho, né, essa afinidade com a história alemã, me interessa bastante. Eu lia bastante literatura francesa, então também acabo buscando mais na França, mas também tem as descobertas, né? Como eu disse, quando eu começo a editar alguma coisa, eu acabo aproveitando para ler mais literatura do período, ou com o mesmo perfil, ou que de alguma forma se relacione com aquilo que eu estou editando. E a coleção Nós Outros é bem isso. Eu comecei a editar, os primeiros da Nós Outros foram o Montevideanos, do Mário Benedetti, e o Senhor Presidente, do Astúrias, né? Ou seja, dois autores. O Astúrias já tinha sido publicado no Brasil, né? Mas na final da década de 60, começo de 70, bem no período mesmo do boom, em que a literatura latino-americana estava muito em evidência. O Benedetti também já era um autor publicado pela Alfaguara, enfim, estava publicado no Brasil, mas não era tão fácil achar, não sei se estava fora de catálogo ou estava meio esquecido no estoque. Então a gente começou com autores latino-americanos de outra geração, né, e que Astúrias não é propriamente do boom, nem o Benedetti, mas que eram daquela mesma, digamos, eles conviveram, né, com o boom. E daí eu comecei a ler muito mais literatura latino-americana, comecei a viajar para países latino-americanos, enfim, você mergulha mesmo, e daí começaram a surgir, né, várias, e autores contemporâneos. Então daí a Nós Outros virou realmente uma espinha dorsal da Mundarel, né, e eu gosto muito dessa associação da Mundarel com a literatura latino-americana. Eu gostei, se tem uma coisa de que eu gosto, é de ter participado dessa redescoberta de autores latino-americanos no Brasil, principalmente autoras latino-americanas contemporâneas, né? Claro que eu dei uma grande sorte de viver e editar num período em que estão surgindo ótimas autoras, várias, em diferentes países, tal. Mas ter participado desse movimento para descobri-las é muito legal. Acho que se a gente visse um catálogo, né, o que estava disponível no mercado há 10 anos e o que você tem de autoras latino-americanas hoje, é totalmente diferente, né? E você falou da Nós Outros agora, né? Conta um pouco, assim, das coleções. São 4 coleções da Mundarel? São 4, mas eu posso dizer... algumas que, enfim... Dois Mundos, que era sempre um autor escrevendo sobre o outro. Ela, digamos, era uma coleção para ser mais fechadinha mesmo. Não era mais difícil, né, achar. A gente tinha, no começo, uma ideia de... Meu sócio é professor de filosofia da lógica, então tinha também uma intenção de publicar livros dessa área, que a gente acabou também
não perseguindo. Então, a nós outros cresceu muito, foi o entusiasmo, né? E ela acabou virando, ela veio depois e acabou dominando a editora. E eu acho que agora uma outra coleção que está vindo muito forte é a Mundo Afora, que começou com o Cartaresco. Tem a Irene Solá e a Tatiana Tibuleac, né? Que são, e assim, são 2 livros fantásticos. Que eu gosto muito como leitora, que acho que tem tudo a ver com a Mundaréu e que tem uma outra qualidade fantástica, que eles trouxeram, acho que alguns leitores que não eram leitores da Mundaréu, né? Eles abriram um pouco o leque da Mundaréu, né? Eu acho que são livros que têm aquela qualidade, como 100 Anos de Solidão, né? Que tem aquela qualidade de falar a muita gente, né? Então com essas 2, né, a coleção realmente ganhou força. E o Cartaresco é um autor de que eu gosto muito, é um autor muito, muito importante na literatura europeia contemporânea, né? Mas realmente não é um autor desses que eu acho ele encantador, mas não é tão fácil assim de ler e se entregar ao livro, né? Mas é um autor muito importante pra gente, tanto é que vamos continuar editando o Cartaresco nessa coleção, e estamos buscando alguns outros também livros para essa coleção. Então esse ano a gente vai ter mais lançamento nela, na Mundo Afora. Eu acho que a editora teve um ano mágico, foi 2021, né? 2020 foi pandemia, a gente não sabia muito bem o que fazer, enfim, todo mundo sabe, né? Foi um ano muito instável e de grandes incertezas para todo mundo, né? E preocupações. E 21, ok, não que tivesse passado, mas a gente já estava um pouquinho mais adaptado, né? Vendo uma luz no fim do túnel. E em 21, nós editamos Temporada de Furacões, Cantanha, Montanha Dança e o Verão em que Mamãe Teve Olhos Verdes, que acho que são 3 livros de muita personalidade, muito fortes, assim. Então, para mim é um ano mágico. Coincidiram, né, de virem os 3 juntos, mas são livros muito importantes no nosso catálogo, né? E autoras, a Fernanda, quero continuar editando a Fernanda há muito tempo, né? E ela é uma autora realmente que eu imagino que vai continuar produzindo, né? E livros muito interessantes. Eu acho ela uma autora muito sólida, muito consistente. A Irene tem um processo totalmente diferente de criação, né? Porque ela é muito jovem. Quando eu editei, quando a gente publicou, ela tinha 30 anos, sei lá. Ela é muito jovem e ela tem um processo muito diferente de criação, porque ela é artista plástica também. Então ela sempre começa com pesquisas que às vezes ela não sabe onde vai parar, se isso vai virar uma exposição, um livro de poesias que ela também escreve e tal. Então eu acho uma autora muito, muito interessante. Eu estou curiosa para ver um próximo livro dela, depois de Canto Eu e a Montanha Dança. E então, com certeza, a Fernanda, depois a gente lançou, de temporada a gente lançou Paradise, e eu sei que ela está escrevendo um outro livro, né, mas sem previsão de quando, mas não me imagino não gostando, não me interessando por um livro da Fernanda. Então, acho que ela continua com a gente por muito tempo. Vou falar que, em certa medida, foi surpreendente, né? O Canto e a Montanha Dança, não, ele começa de um jeito assim que te pega, é um livro, né, tem um aspecto meio mágico e eu acho ele um livro bastante inusitado. Mas o Verão, ele começa virulento, né, um discurso contra a mãe, enfim, uma rebeldia que você até nas primeiras várias páginas, né, você acha totalmente sem causa, né? Então até você entender, e é um narrador, né, um personagem narrador
muito sedutor, tal, mas no começo é um livro forte, né? Agora, temporadas não tem alívio, né? Praticamente. É um livro fortíssimo, né? Que trata de uma questão contemporânea que está acontecendo e até presente sempre nos noticiários, né? A violência no México, principalmente violência de gênero, né? O México tem índices muito impressionantes nesse setor, né? E ela trata de uma forma crua, forte, então me surpreendeu um pouco a reação. A Fernanda é um dos nossos sucessos de venda, né? Sucesso para Mundaréu, né? Que é bem modesto em termos de mercado, mas é um dos nossos carros-chefes, né? E é essa autora que não dá para ficar muito imune a ela, né? Tem várias pessoas que falam, nossa, foi difícil ler, eu terminei o livro arrasada, acabada, né? E é verdade, realmente é uma literatura muito forte, então por isso me surpreendeu essa recepção tão boa. Não pela qualidade, sim, porque eu sabia, eu li o livro e não tive a menor dúvida que eu estava diante de uma excelente obra, mas que as pessoas se envolvessem nisso, que apostassem como eu também apostei no livro, né? E continuassem lendo para ver o livro como um todo. E as reações são as mais apaixonadas, né? Tem muita gente que fala que vai ler qualquer coisa, ler a lista de compras da Fernanda e tal. Então é muito, muito prazeroso acompanhar isso de um autor que é um autor ousado, né? Como a Fernanda e que acho que tem uma demanda, é um autor que demanda, né? Uma leitura que demanda bastante do leitor, emocionalmente e intelectualmente também. Então, olha, eu não sei, viu? Bom, o que eu posso dizer, o que tem me surpreendido bastante, por exemplo, na Nós Outros, são pessoas, porque o maior contato que eu tenho com o público é nas feiras, né? Até esse é um dos pontos altos das feiras, né? Você conhecer os seus leitores, você ter oportunidade de conversar um pouco. E eu percebo que tem pessoas que vêm comprar na Mundaréu falando, nossa, esses livros, eu adoro literatura latino-americana e eu só encontrava em sebo, tinha que ficar procurando em sebo, porque é pouco editada, tal, e agradecer a recuperação do Astúrias, do Benedetti e tal. E também um público muito mais jovem, né? Que não pegou essa fase, que não estava lendo literatura latino-americana dos sebos e que vem conhecer a literatura latino-americana, talvez pelas autoras latino-americanas contemporâneas, né? Pelas Mariana Henrique, Samantha Schweblin, afora as minhas autoras, né? Enfim, a Ariana Harwicz, que também é uma autora pé na porta e também tem uma recepção muito boa, né, da Instante, a Maria Fernanda Ampoeiro, da Moinhos, enfim, tem ótimas autoras, né, e não são autoras fofas, né, na maior parte na maioria delas, né, elas não oferecem esse conforto de leitura, assim, instantâneo, né, elas desafiam mesmo, melhor ainda, fantástico, acho lindo. E esse público dessas autoras é um público mais jovem, acho que predominantemente feminino, né? Tem um movimento de leitoras lendo autoras, né? Que é ótimo também. Então acho que nesse filão da Nós Outros é um público jovem e de mulheres, né? E são mulheres que gostam de falar de livros também. Isso que é mais legal. Foram o verão em que Mamãe Teve Olhos Verdes e temporada de Furacões, eles estiveram em vários clubes, muitos clubes de leitura, muitos.
tive notícias de vários, em diferentes lugares do Brasil, com diferentes perfis, alguns clubes pequenininhos, outros maiores, mas foi muito legal isso, né? Eles foram muito discutidos, né? Você sente que eles foram muito, houve muitas conversas sobre eles, né? Isso também é um aspecto legal da leitura e da literatura, e um aspecto que foi bastante reforçado durante a pandemia, por motivos óbvios, né? Acho que houve um maior interesse por livro, acho que houve uma necessidade dessa troca de conversa, de impressões, e os livros são ótimos veículos para isso, né? Então, espero que isso se mantenha de alguma forma agora, acabado a reclusão da pandemia. Assim, delícias do Brasil especificamente. Olha, não sei, adoraria, por exemplo, editar na Suécia. Eu acho que seria muito legal. Ouvi dizer que lá você edita e você já tem automaticamente, né? Quase todos os livros publicados são vendidos para as bibliotecas, então você já tem uma venda imediata, né? Que dá uma segurança para o editor, né? Enfim, adoraria ter um pouco mais dessa estabilidade, né? Mas não existe. Acho que o mercado brasileiro é difícil, né? Por exemplo, com essas quebras, os editores sofreram muito. Tem livrarias que não pagam, né? Que tiveram essas dificuldades e repassaram o problema para editoras, né? Então, enfim, foi um período muito difícil com vou dizer quebra porque formalmente não houve, né, uma falência, uma extinção da cultura, mas não é a cultura que a gente conhecia, né? Mudou muito. Então era a minha principal parceira, né? Era a livraria que tinha pedidos grandes regularmente, né? E que começou a pagar de forma errática e de repente suspendeu todos os pagamentos e parou de pedir também depois de um tempo. Então foi um baque difícil de ser absorvido, né? A editora começou e a gente veio numa espiral, né? Numa ascensão de vendas, né? Vai aquele trabalho de formiguinha, né? A cada mês você vende um pouquinho mais, sai num lugar, você divulga aqui, divulga ali, você sente que está crescendo. De repente, com o problema da cultura, deu uma queda, assim, grande, né? Nessa ascensão. E foi difícil, demorou para você encontrar parceiros que pudessem substituir, né? Aos poucos a Amazon surgiu como uma parceira regular, né, e que tem quantidades relevantes também, e aos poucos foram surgindo essas livrarias menores, né, que começaram também a dar vazão para os livros e daí com um atendimento fantástico. São livrarias que falam dos livros, eu sei que os livreiros leem, então você percebe quando um livreiro gostou de um livro que começa a vender mesmo, né? São as livrarias ideais, digamos, né? Que as pessoas leem e têm seus gostos pessoais e falam para o seu público, né, sobre aqueles livros. Isso é fantástico. Mas isso foi surgindo aos poucos, né? Então a gente levou um tombo e demorou um pouquinho para se recuperar. Então esse tipo de instabilidade dificulta muito a vida, né? Então isso, né? O choque que houve no mercado de venda de livros, o preço do papel tá uma loucura, assim, aumentou muito, 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 e influência é uma parte relevante do custo dos livros, né? A alta do dólar, eu pago todos os direitos de autor em dólar e euros, então também livro para mim ficou muito mais caro, né? Para todo mundo, por conta do papel e tal, mas principalmente eu não tenho autores nacionais, são todos traduzidos, então tem um impacto direto, né?
Então isso dificultou, né? Então problemas econômicos do país te afetam também, né? Então essas são as partes mais complicadas. Mas, por exemplo, a gente tem no Brasil, teve parado nos últimos anos ou em marcha bem lenta, mas a gente tem no Brasil um programa de compra de livros, né, pelo governo federal. E em São Paulo a gente tem isso, São Paulo município, a gente também tem essas compras que são muito importantes, né? Às vezes é a chance de você realmente fazer uma tiragem, vender uma tiragem maior de um livro, e isso justifica que você invista em livros que talvez você saiba que não vão ser um sucesso de mercado, né? Então essas compras ajudam, dão uma estabilidade muito grande pro pequeno editor, né? E a gente bem ou mal tem no Brasil, não é o ideal, tinha que voltar um padrão até que existia antes da gente começar. Eu peguei já a baixa, mas é muito importante. Eu sei de países que fazem isso, como a Suécia, né? A Noruega, a Suécia, que fazem isso com muita regularidade, de uma forma até maior, mas também tem países que não fazem isso, né? Que não tem essa alternativa e às vezes o mercado é muito mais difícil. Eu tive em Israel, num programa de editores no ano passado, e eu não sei como eles sobrevivem, é muito difícil, porque é um país pequeno, já é um país pequeno e nem todo mundo fala ou lê livros na mesma língua, então você tem em hebraico, em árabe, em russo, enfim, então a população leitora é bem menor do que a população nominal. Eles têm 2 cadeias enormes de livrarias que tem uma concorrência, né, concertada, então é muito difícil você negociar com eles, os descontos são maiores do que no Brasil. É um governo que não tem, até onde me falaram, não tem nenhum programa de fomento ao livro ou de compras governamentais, então tem situações piores que no Brasil, mas a gente tem ainda um caminho a trilhar. Uma coisa que eu gostaria de ver, né, eu gostaria mesmo de ver um programa de bibliotecas, né, o fortalecimento, não só a existência das bibliotecas, mas sair do papel as bibliotecas em todas as escolas, né, bibliotecas de verdade, né, com variedade de livros, com livros atuais, mas também as grandes bibliotecas públicas, né, que as pessoas frequentassem mais. Há toda uma demanda, uma reclamação dos livros que são caros, sim, está tudo caro, mas eu acho que as bibliotecas são muito esquecidas, né? Fala-se muito do PDF, do livro, do acesso ao PDF, ao livro pirata, tá? Mas não tem um olhar para as bibliotecas. Acho que tinha que ter, a Colômbia tem um programa, fez um programa de bibliotecas que eram não só tinha um acervo muito bom e atualizado, como começaram tinha uma arquitetura diferente, programação diferente, que começaram a ser pontos de encontro. Até nem sei se esse programa foi mantido, mas existem algumas bibliotecas que se tornaram icônicas, muito frequentadas, até por não leitores também. E eu gostaria de ver alguma coisa assim no Brasil. Não só compra para essas bibliotecas, como também as pessoas indo para a biblioteca e retirando seu livro e você tendo um acervo, né, atualizado, tal, enfim. Acho que nos Estados Unidos eu conheço muito pouco a realidade norte-americana, mas parece que eles têm muito mais um uso das bibliotecas, né? Acho que no Brasil é muito pequeno. Eu gostaria de ver um programa sólido para mudar essa situação. Posso adiantar todos, porque eu sou péssima para guardar segredo. Enfim, a gente começa o ano com uma autora latino-americana da coleção Nós Outros,
A Liliana Colanzi é uma autora boliviana, são contos e é uma autora que trabalha muito com impactos da tecnologia, né? Ao mesmo tempo que ela fala muito né, da Bolívia tradicional, da América Latina tradicional, de referências culturais tradicionais, que estão sempre presentes nos contos, ela fala também muito de tecnologia e de alguns impactos. Então, a gente vai lançar um livro que se chama, vai ser o primeiro do ano, que se chama Vocês Brilham no Escuro. E um dos contos da Liliana é sobre o acidente com o Césio 137 em Goiânia. Então, ela faz um conto como se fosse uma reportagem, né? É ficcional, mas é muito calcado no caso, tem até transcrições do processo, e ela dá um outro olhar para Goiânia e para aquele acidente, né? Então ela trata muito dessas interações de homem e tecnologia, né? Ser humano e tecnologia. E é um conto de que eu gosto muito, que eu acho que tem um ritmo jornalístico, né, bom, e você vê também ali as marcas do que, como eu lembro do acidente, né? E acabei vendo algumas coisas, né, sobre o acidente depois, atualmente, né, recentemente. Então você vê também as marcas da ficção dela, né? Como um conto teoricamente jornalístico tem, né, o degrau, sobe o degrau da ficção, né? Então é muito interessante. Depois a gente vai lançar os diários, né, os diários de viagem, na verdade, os artigos que a Anne-Marie Schwarzenbach escreveu nessa viagem ao Afeganistão em 39. Ela escrevia muito para a imprensa da época, então são vários pequenos. Ela é uma escritora muito lírica também, né, apesar de ser jornalista, né, e estar escrevendo para a imprensa, ela tem vários artigos que parecem mais contos, né, e são muito impressionistas, né, das sensações dela no Afeganistão. E a gente vai incluir alguns que são mais políticos, né, que tem mais uma análise política da época, como eu te falei, com fotos, né, a Anne-Marie é muito multifacetada, né, uma personalidade muito interessante. Então acho que merece um pouco mais também de um foco mais pessoal nela, né? A gente vai lançar também um livro que eu vejo como um desafio, porque é um livro muito fora do padrão, né? É da Cristina Morales, uma espanhola, chama Leitura Fácil, e é um livro que as personagens têm diferentes graus de déficit intelectual, e fala muito enfim, da individualidade e das expectativas das pessoas com deficiência, né? E ela consegue, além de tudo, ser engraçada e ser inusitada. Tem um fanzine tem um zine dentro do livro, uma parte do livro é um zine que uma delas produziu. Enfim, é um livro muito, né, tem registros diferentes, a perspectiva dessas personagens é muito desafiador o livro, e muito interessante. Acho que coloca questões muito interessantes, né, para a discussão. É um livro nesse sentido propositivo, né, que ele lança as ideias. Além de ser muito bem construído e funcionar muito bem como romance. Que mais? Esses três já estão fechados. E talvez a gente lance também um outro livro de uma latino-americana, mas é um livro que eu não sei ainda se eu vou colocar na Nós Outros ou na Mundo Afora, porque é uma autora latino-americana, mas que está morando há vários anos na Noruega, e o livro se passa na Romênia. Então é um meio road trip, né? Um road book, que por acaso a autora é latino-americana. Então ainda estou vendo onde que a gente vai encaixar, que se chama Eu Matei um Cachorro na Romênia. E é um livro também, acho muito, um ponto de vista muito
por um lado divertido, inusitado, mas que trata de algumas questões como tradição, como imigração, como depressão, questões muito interessantes de uma perspectiva literária também bem inusitada. Então esses são os que a gente tem, outros eu ainda não fechei. A ideia era lançar um livro do Cartaresco, tem 800 páginas, que também é um desafio gigante para uma editora pequena, né? Especialmente com o preço do papel, mas não sei se a gente vai conseguir. A ideia era lançar no finalzinho do ano, mas talvez fique para 2024. Então é isso, são esses os lançamentos programados. E tem mais uma novidade, que não é no ramo da literatura, mas a Mundarel vai ter um selo, né? Um selo de não ficção. Nós estamos escolhendo, vai ser um outro editor, né, desse selo, o Michel, e nós estamos escolhendo os primeiros lançamentos, e vão ser não ficções, com um jornalismo mais literário, né? Não serão livros acadêmicos, nem propriamente de história, mas são sempre livros que têm um panorama histórico e político, né, associado a eles. Então, nós estamos agora escolhendo os primeiros títulos e até o fim do ano acho que a gente vai ter talvez 2 ou 3 lançamentos desse selo também, que vai se chamar Manjuba, né? Porque tem que ser com M. Sejam curiosos, acho que a impressão que eu tenho, né, tem uma produção muito interessante, até pela existência das editoras pequenas, né? Uma editora pequena para se estabelecer, né, para entrar nesse mercado e para sobreviver, eu acho que ela tem que ter, né, uma identidade mais forte, né? Então eu vejo uma busca muito grande dessas editoras pequenas por bons livros, por livros que tenham uma marca, né? Então, e também são os livros que não estão, os grandes sucessos, a lista do New York Times, né? As grandes editoras vão lá e pegam. Então, a gente tem que procurar nas margens, né? E acaba sendo que você dá um painel muito mais diverso, né, para os leitores. Então, a minha recomendação para os leitores sejam curiosos, procurem esses livros de editoras menores, procurem livros diferentes do que você já leu, do que está todo mundo lendo, né? Enfim, vamos diversificar um pouquinho mais e as leituras, acho que é fantástico. E leiam mais, né? Leiam sempre, não tem como não falar isso, né? Eu sou editora justamente porque eu gosto muito de ler. Então, eu não posso desejar nada melhor para as outras pessoas. Bom, na internet a gente vende na Amazon, a gente vende no site também para possibilitar algumas promoções, e também um período não havia uma loja virtual tão abrangente, então a gente vende no site também. E a gente tem várias pequenas livrarias espalhadas pelo Brasil. Eu não conheço todas, mas eu posso citar, por exemplo, aqui em São Paulo, a Da Tarde, a Gato Sem Rabo, a Mandarina e outras. No Rio a gente está na Janela, que também é uma livraria muito bacana, tem uma seleção bem interessante. Tem um livreiro, gostaria de conhecer ele pessoalmente até. Em Belo Horizonte a gente tem a Genipapo e a Quixote, que também são ótimas livrarias. Enfim, a gente está em várias pequenas livrarias no Brasil, como também está na Travessa, na Martins Fontes. Não estamos nas grandes redes, tipo Magazine Luiza, Saraiva, nunca estivemos, mas vocês acham os livros da Mundarel. Agora está cada vez mais fácil, né? Se tudo der errado, estão na Amazon.